De volta com o programa Tudo Posso, vamos falar de beleza. O microagulhamento está apenas começando a ser conhecido no Brasil, mas nos Estados Unidos já é a maior febre. É um tratamento que melhora a aparência da pele do rosto, combatendo a flacidez, as rugas e linhas de expressão, marcas e cicatrizes, dando luminosidade e controlando a acne através de aplicação de colágeno. Nós estamos recebendo a dermatologista, a doutora Bel Takemoto, para falar um pouco mais sobre essa novidade. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa tarde. Obrigada pelo convite. É uma novidade mesmo. Nos Estados Unidos não é, né? Mas aqui é uma novidade. Essa técnica, na verdade, ela é muito estudada pelos orientais. Então, chineses, coreanos, japoneses conhecem muito antes de nós aqui. Por causa da acupuntura, inclusive, sim, não é? Tem todo o link. Então, a técnica de micropuntura, ela vem num grande avanço de estudos científicos e publicações, com base em tudo que você disse, e principalmente para tratamento de cicatrizes, que foi a primeira indicação a ser muito estudada. Então, para os pacientes queimados, que têm cicatrizes com grandes deformidades, ou mesmo limitação do movimento por conta daquela cicatriz, cada vez mais se estuda microagulhamento nessas indicações. E também para rejuvenescimento, né? Vamos começar a falar de cicatriz? Vamos. Quantos por cento que você consegue melhorar essa cicatriz com microagulhamento? Toda vez que a gente faz um procedimento médico, a gente tem que pensar na resposta individual. Então, como é que aquele indivíduo responde? Para responder essa sua pergunta, eu vou te dizer que a gente tem um artigo comparando antes e depois com vários indivíduos, um N razoável, e que a média foi de aumento de 206% de novas fibras no colágeno, né, dos fibroblastos. Só que um único indivíduo teve um aumento de 1000%. Então, a gente tem a genética, tem a relação com as metaloproteinases, tem a degradação desse colágeno formado. Então, em geral, a gente sempre diz, você pode ter uma melhoria que é diferente da melhoria do outro paciente. Entendi. Mas uma média de uma única sessão pode ter uma melhora de 20% a 30% de uma cicatriz. Em uma sessão? Em uma sessão. Nossa, e você precisa de quantas sessões? Umas 10 sessões? A gente guarda a devida proporção de a gente sempre olhar uma cicatriz, primeiro se ela é uma cicatriz hipertrófica, se ela é uma cicatriz queloidiana. A cicatriz hipertrófica, aquela cicatriz que é onde a gente fez o corte, ela levantou, mas aí ela ainda guarda a proporção do que é onde você fez o trauma. O queloide não, o queloide ele extrapola aquele limite de onde você fez o trauma. E se for uma cicatriz de acne, por exemplo, nós classificamos essa cicatriz. Então, nessa classificação, depende do tipo de cicatriz, a gente tem uma melhor resposta ou não. Me explica direitinho como que faz esse microagulhamento. Sim. São várias agulhas que você coloca, dói isso, você injeta alguma coisa? A pergunta que sempre vem é, dói isso? É porque você pensa em agulha no rosto, se bem que a gente vai falar ainda que pode ser feito com celulite, em aplicar na celulite, né? Sim. E melhora a celulite também, mas depois a gente vai falar, vamos falar do rosto então, a princípio. Quando você faz a micropuntura, você faz esse novo estímulo de colágeno. O que a gente quer? A gente quer um procedimento cada vez mais sem dor, né? Então, para isso, a gente usa de artifícios como anestesia infiltrativa no consultório, né? Com todo o cuidado para que a gente então, possa... tem uma anestesia no rosto? Você pode fazer tanto uma anestesia infiltrativa quanto uma anestesia tópica. Que quer dizer o quê? Uma anestesia infiltrativa é uma injetável. Então, você coloca o anestésico, faz bloqueio, pode fazer o bloqueio da face ou do couro cabeludo e também pode ter a anestesia tópica. Isso depende do limiar de dor de cada indivíduo, né? Como é que você escolhe a anestesia ou não. Então, assim, a gente tem como minimizar a dor, né? E a dor é técnico dependente. Então, dependendo da mão, de como é que o profissional faz, essa dor vai sendo minimizada. E quantas agulhas geralmente você usa? Essas agulhas são pequenas, são grandes? Existem vários aparelhos, vários devices. A gente tem algumas imagens mostrando exatamente isso. Então,
O roller, ele pode ter de 192, 540. O que a gente está vendo? Vamos ver aqui, ó. O que a gente está vendo aí, doutora? Essas são as microlesões que esses aparelhos, esses devices fazem na pele. Então, quando a gente faz essas microlesões, a gente faz uma liberação de fatores de crescimento endógenos. Então, esses fatores de crescimento são do próprio indivíduo. Certo. E aí, o que a gente consegue? Consegue melhorar a qualidade dessa epiderme, que é a pele mais superficial e que a gente consegue ver, e a gente consegue também melhorar a qualidade da derme, que é a pele onde a gente realmente quer ter estrutura para poder não aparecer a ruga e para rejuvenescer, para fazer um efeito A derme lift. está abaixo da epiderme. Sim. É isso, né? Esse daí é um rolinho, que rolinho é? Esse é um roller. Então, assim, o roller ele pode ter de 192 agulhas até de menor quantidade de agulhas até mais de 1000 agulhas. Então, dependendo do que é a necessidade, o médico pode escolher, o dermatologista escolhe qual é o roller apropriado ou se ele prefere um outro device. Então, na próxima imagem, a gente vê um aparelho de microagulhamento que ele é motorizado. Então, ele é um pouco mais acelerado por conta da motorização. Então, que é esse, né? Que então, é como se fossem uns estímulos, assim? Isso, são micropunturas mesmo. É como se fosse uma agulhadinha, assim, né? Bem discreta. Bem discreta, tá bom. Bom, esse daí é o micro device, então. É um device que é motorizado, né? Tá, e aí você vai passando por todos os locais. Qual local, fora a cicatriz, qual local que você fala assim, esse local eu tenho que passar porque é um local que precisa receber? Tem um estudo recente agora para a área dos olhos, para a região das olheiras, que ali foi feito microagulhamento, mas um peeling associado com uma melhora e satisfação de quase 90% dos pacientes que foram submetidos. Esse aqui é um outro aparelho, esse aqui é uma plataforma. Uma dessas ponteiras tem associado radiofrequência e microagulhas. Então, além da microagulha em si, ele tem o estímulo do calor, né? Então, a gente faz colunas de áreas lesionadas e outras lesões, então é uma coluna de lesão e uma coluna sem lesão. A coluna sem lesão ajuda a cicatrizar aquela que foi lesionada e aí se promove a produção de colágeno. Então é um estímulo para produzir colágeno. Sim. Colágeno natural. Seu colágeno. O meu colágeno, não é comprimido, nada que você vai tomar. Não, é selfie. E se você já está ficando mais velha e o seu colágeno já não tem muito colágeno, isso daí vai fazer com que... É um estímulo para você rejuvenescer. O colágeno. Sim. Então, assim, existem pacientes que tratam cicatrizes de acne e vão tratar numa idade mais avançada. Quando isso acontece, eles conseguem melhorar a cicatriz e também rejuvenescer. Então, a gente acaba, às vezes, tendo um efeito lifting por conta do tratamento das cicatrizes. Retarda quanto tempo uma cirurgia plástica? Porque assim, as mulheres começam a pensar em fazer com uns 45, 50 anos e tal, na região dos olhos. Quanto tempo, mais ou menos? É um pouco diferente do que a gente está pensando em cirurgia plástica, né? A pitose, quando ela acontece, ela vai acontecendo gradualmente. Então, a gente está envelhecendo cada dia que a gente está respirando, cada segundo. O paciente que começa lá no Japão, com 15 anos, as meninas começam a tratar a pele exatamente... Nossa, 15 anos! Sim, exatamente para prevenir... Por isso que elas têm aquela pele maravilhosa, né? Então, depende de quando você começa a realmente fazer essa profilaxia, essa prevenção. Né? Dizer de retardar em quanto tempo, a gente ainda não tem nenhum estudo que mostre em X tempo. Não tem. Mas quanto mais cedo você vai fazer... Mas quanto mais cedo você começar a tratar, você vai ter ou postergar, ou quem sabe não precisar. Vamos ver essa imagem que está na tela, aqui no nosso monitor. O que é exatamente isso, doutora? Então, a gente está vendo na parte anterior, à esquerda aqui, as micropunturas sendo realizadas, né? E esses pontinhos em cima, do lado esquerdo. Com um pouquinho de orvalho, com um pouquinho de sangue. E aí, o que acontece? A gente faz um estímulo na epiderme. Esse estímulo na epiderme, dependendo do tamanho... Que é o cor da pele ali. Que é o cor da pele. Tá, que a derme é o azul. A derme é o azul. Certo. Então, estimulou a epiderme. Quando você estimula a epiderme, você pode só estimular a epiderme e só pegar essa parte superficial. Depende do tamanho da agulha que você define que você vai tratar o seu paciente. Então, você vai estimular o colágeno que está na parte anterior, na parte inferior,
né, no azulzinho, e vai produzir, pensa num canyon, né? É como se a gente produzisse primeiro a base dele e fosse aos poucos fechando, tá? Então, isso é da forma como a gente trata a ruga, da forma como a gente vai tratando, por exemplo, a estria. Então, no lado direito, a gente vê o colágeno, esses redondinhos aí. É a neocolanogênese, né? A nova formação do colágeno. Nossa, muito bom isso. Agora vamos falar de celulite, que a mulherada quer saber de celulite. Isso aí ajuda muito, pouco? A celulite a gente classifica em tipos de celulite. Tem de 1 a 5, não é? E tem a celulite que ela é fibrótica, que ela é endurecida, que ela tem uma trave. Lembra aquelas almofadas que a gente ia na casa da vovó e tinha sempre um botão ali no centro? Sei. Então, essa é a melhor indicação. A gente faz a quebra dessa trave fibrosa para soltar. Então, precisa ser avaliado qual é o tipo de celulite que esse paciente tem. Não é indicativo para todas as celulites. Então, é indicativo para qual tipo de celulite? Para uma fibrótica que tem esse sinal do furinho. Então, a pior? A mais fibrótica. Ah, tá. Eu pensei que fossem as mais leves que atuasse mais, mas não é. Na verdade, ele é associado com uma outra técnica, que é a subcisão, que a gente vem e quebra a trave. E aí isso faz com que tenha uma soltura e tenha uma melhora da qualidade da pele. E aí a agulha é maior? A agulha é maior, porque você precisa ir mais profundo do que aquele que a gente viu ali. E em quanto tempo melhora? A gente sempre que faz um procedimento desses, a gente espera um resultado ali por volta de 2 a 3 meses. Certo. E você falou para mim também que melhora o cabelo, cresce cabelo. Como que isso é feito? As agulhas são colocadas no couro cabeludo? Microagulhamento em couro cabeludo, Maria, tem algumas indicações. Principalmente na alopecia androgenética. Que é aquela alopecia a gente sabe o que é. O que é androgenética? Androgenética é aquela alopecia que tem a calvície. A queda do cabelo a gente está considerando como alopecia. E quando a gente fala a respeito da androgenética, é uma alopecia que depende de hormônios e também depende da parte genética do indivíduo. Então, acontece na mulher e acontece no homem também. A gente consegue hoje interferir na alopecia. Então, é como se eu pintasse meu cabelo e ficasse loira. Isso é um fenótipo, né? Então, o indivíduo tem aquela evolução para ter a perda do cabelo por conta da genética dele. E o que a gente está fazendo é interferindo nessa evolução. Então, a gente consegue hoje... tem que fazer desde muito cedo, assim, quando a pessoa já percebe que tem essa genética de perda de cabelo. Quanto mais cedo, melhor o prognóstico. Mas a gente consegue hoje reverter pacientes que estavam buscando tratamento feito transplante ou que precisam aumentar a área doadora para um transplante. Então, uma pessoa que está começando a ficar careca, dá para a gente trabalhar? Sim, se for uma alopecia androgenética, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que o diagnóstico do dermatologista é fundamental. Porque nem todas as alopécias são alopécias androgenéticas. Então, quando a gente olha, a gente examina, a gente tem que pensar em outros tipos. Quais são eles? Líquen plano, frontal fibrosante e chegar num diagnóstico para intervir e fazer a terapêutica. Entendi. Isso é meio complicado, porque a pessoa que fica careca, né, muitas vezes ela não sabe se ela tem alopecia androgenética, tem que ir a um médico mesmo, a um dermatologista. Sim, e ver, e quanto antes fizer, vai melhorar. Né? Então a gente já viu para celulite, para o rosto, para as peles, né, o pé de galinha e tal, né? Rejuvenescimento. Me explica a diferença entre microagulhamento e botox. O botox, quando eu faço no músculo. E aí... E o músculo tem a derme, a epiderme... Ele é muito mais profundo. Derme, e aí o músculo? O músculo é profundo. Então, quando eu aplico a toxina, ele faz um relaxamento. Então, ele para de contrair porque eu fui lá onde a gente tem a ativação da acetilcolinina e faço esse bloqueio. E quando eu faço esse bloqueio, a musculatura não movimenta mais. Ela para. Não é que você está dando um impulso para o colágeno, para acelerar o colágeno, Sim, né? Nesse sentido. Então, ele é diferente e são em superfícies diferentes. Então, o botox seria uma medida pontual.
Sim, para rugas dinâmicas. Tá. Né? E o outro seria uma medida mais a longo prazo. Sim, sem dúvida. Ai, que bom, a toxina doutora. tem um tempo de ação, né? E é caro só o microagulhamento? Depende do que você vai fazer de procedimento. Se uma área menor, comparativamente falando, uma área maior. Pode custar de quanto a quanto, mais ou menos? Isso é complicado de dizer. Difícil, né? Bom, tem que consultar um dermatologista. O dermatologista todos os dermatologistas já fazem microagulhamento? A grande maioria dos dermatos fazem, sim. Ah, que bom. Ótimo, porque a gente precisa não envelhecer tanto, né? E as novinhas também já estão fazendo, né? A doutora falou que já estão fazendo. No Japão, por isso que elas têm aquela pele maravilhosa. Doutora, muito obrigada. Obrigada, Maria. Volte sempre. Obrigada. Vamos falar de outras coisas, de botox, microagulhamento de novo e outras coisas que a gente tem de novidade, porque eu sei que vocês vão para congresso o tempo todo e tem novidade o tempo todo nessa área, né? De dermatologia e de beleza, né? Muito obrigada, doutora. A gente vai fazer um intervalo bem rápido, gente. No próximo bloco, a gente vai falar com o Dr. João Gualberto Diniz Júnior. Ele é cirurgião vascular do Hospital Bandeirantes. E nós vamos falar sobre check-up vascular. É daqui a pouco.